que aquela tratativa se colocar preservação de identidades em práticas patrimoniais é algo que tem que ser refletido e debatido. O que é preservar a identidade de uma sociedade? Pegar os seus elementos singulares. Quem que selecionou esses elementos singulares? Quem que selecionou esses elementos singulares? E onde está a pluralidade desses próprios elementos? É um debate que, na minha percepção, a gente tem que avançar no conceito de identidade. Pensando que nós, ainda mais em tempos contemporâneos, inclusive, pensando na museologia contemporânea, nós todos somos híbridos do nosso próprio tempo. Uma sociedade movida pela comunicação, pela rapidez nas suas informações, uma sociedade líquida, como diz o Bauman. Como pensar em uma identidade única, singular, nesse contexto? Me parece muito difícil. Então, nesse sentido, a cultura, o termo cultura, quando a gente pensa em qualquer sociedade, o termo cultura é algo que une e ao mesmo tempo separa. É algo que nos une e algo que separa. Algo que a gente define como nosso, a gente pode estar selecionando algo que não é nosso. Algo que a gente define algo que é do outro, a gente define algo que não é dos outros. Refletindo, a cultura não é um elemento que pode ser entendido como algo único. Ela separa e ela une ao mesmo tempo. E é nesse sentido de separar e de unir que a gente forma os nossos imaginários, que a gente forma o nosso pensamento. A priori, a partir das tradições. Eu gosto de trabalhar com o conceito de tradições inventadas do Hobsbawm. Ele tem um livrinho bem simples, acho importante utilizar ele em curso de museologia, as tradições inventadas, que no fundo é um livro organizado. No entanto, o termo tradições inventadas, ele punha ali na introdução do livro, e muitas das nossas tradições que a gente considera parte de nossa cultura, elas são inventadas, inclusive inventadas na contemporaneidade, se utilizando de um suposto passado. Veja como a cultura pode ser algo tido do passado, mas ela é do presente, ela é algo inventado. E é essa cultura que a gente tem que supostamente preservar, é essa cultura que faz parte de nós. Se essa cultura foi inventada, o debate da tradição inventada, ela tem que ser repensada, inclusive no comportamento dos museus ao selecionar os seus objetos, ao preparar suas exposições, porque a ideia das tradições inventadas é a repetição. O Museu da Inconfidência não mudou sua exposição à toa. A ideia de repetir aquela narrativa faz parte da tradição inventada que foi o Museu da Inconfidência. A ideia de se repetir. Repetindo, você incute valores. Aqueles valores passam a ser a sua identidade. Aqueles valores passam a ser a ideia da continuidade de um passado. Tradições inventadas têm simplesmente um motivo: continuidade de um passado. É o passado contínuo. E o passado, o senhor precisa saber disso, ele não é contínuo, a história não é linear. O passado é o lapso do tempo. A gente não vem, inclusive dos museus históricos, para congelar esse passado. O passado é atualizado o tempo todo. Eis o exercício do historiador. O museu histórico não tem a função de congelar o passado. Ele tem a função de atualizar o passado. Ele tem a função de debater o passado. Eis o motivo que muitos museus históricos não mudam as suas exposições, porque aquela tradição está tida, está inventada, ela foi preservada para ser uma identidade singular, única. Pode passar. Por favor, gente. E como se utiliza, e como você faz com que isso penetre no imaginário social? Por meio dos símbolos. Os símbolos são os objetos em si, que faz com que determinada tradição de uma dada cultura penetre na cabeça das pessoas. Os símbolos, eles são motivos de integração e de desintegração social. O símbolo que pertence a mim pode não pertencer a você. O símbolo que eu utilizo, que faz parte da minha percepção, pode ser algo que não faça parte da sua percepção. A perspectiva simbólica que o Bourdieu trabalha, ele trabalha sob a lógica de poder. E veja, eu não estou falando da materialidade dos símbolos. Eu estou falando, o Bourdieu usa um termo que eu gosto bastante, o poder dos símbolos no seu sentido mágico, no seu sentido invisível. Nesse caminho, o Bourdieu, apesar de ser um autor marxista, ele sucumbiu, ele foi para além e admitiu
a própria espiritualidade dos objetos. Ou seja, os objetos museificados, os objetos em que o patrimônio se utiliza na perspectiva material, eles não bastam. Por isso que a divisão patrimônio material e imaterial não se justifica, nem didaticamente se justifica a divisão patrimônio material e imaterial. A perspectiva do invisível, do mágico, da espiritualidade está presente na materialidade de todos os objetos patrimonializados. Eles não representam a sua própria matéria. O uso desses símbolos que penetra no imaginário social, ele pode ser manipulado. Ele pode ser manipulado pelo Estado, ele pode ser manipulado pelo poder privado, ele pode ser manipulado pelas instituições, inclusive as instituições museológicas. Eis o difícil exercício de se pensar se essa manipulação pode ser feita também pela própria comunidade detentora daquele patrimônio. Se a comunidade consegue exercer esse papel de eleger os seus próprios símbolos. Eis um papel difícil, porque muitos desses símbolos já chegam tidos, já chegam plantados no imaginário social, por meio da repetição das tradições, inclusive. Pode passar, Júlia, por favor. Márcia, me controla no tempo, tá? Veja, então eu tratei com vocês aqui de cultura, de tradição e de símbolo. Tenham a percepção que esses elementos, não somente esses, mas esses elementos, esses aspectos conceituais e práticos, eles constroem e reconstroem o tempo todo o nosso imaginário social. É por meio desses elementos que o nosso imaginário social vai ser conduzido, é por meio desses elementos que a gente vai agir, que a gente vai pensar. E penso que esses elementos, eles são muito bem utilizados por questões políticas. Qualquer regime político se utiliza desses elementos. Ou seja, a ideia de se incutir valores pelo exercício simbólico faz parte de qualquer regime político. E essa perspectiva não é apenas para atingir a cabeça das pessoas. Não está na razão, está na emoção. A perspectiva de se introduzir ações simbólicas para se penetrar no imaginário social atinge e busca atingir o coração das pessoas. Aquela perspectiva racional que já tivemos de entender a ciência, isso foi sucumbida. A ciência ela tem que partir com uma perspectiva de entender os seus afetos. Os objetos patrimonializados, eles são movidos pelos seus afetos. Foi a sua identidade com aquele objeto, a sua identidade por parte racional, no que foi posto a você, mas por parte também do que você foi seduzido. Essa ideia de sedução, a ideia de se atingir o coração das pessoas, faz parte de qualquer aparato simbólico. Então vejam vocês que como as perspectivas da tradição, da cultura, dos símbolos, elas não emanam uma ordem apenas racional e material dos objetos. Pelo contrário. Pode passar. Eu separei alguns campos do conhecimento que penso ser importante para a gente estudar. Eu estou partindo, gente, de uma perspectiva teórica, porque eu imagino que muitos de vocês façam trabalhos de disciplinas, monografias, iniciação científica, que podem partir para um mestrado, um doutorado. Essas perspectivas teóricas, elas são bastante importantes, inclusive para a construção e consolidação de cursos como de museologia, por exemplo. Elas são, na minha percepção, muito importantes. Eu coloquei 3 áreas de conhecimento ali que se cruzam nesta constituição simbólica dos objetos. A história, que estuda os vestígios do passado, as fontes do passado. É lógico que a história não é o passado é o objeto da história. O passado deve ser atualizado o tempo todo. O passado é o objeto da história e deve ser reconstruído o tempo todo. A museologia, que como eu estou me referindo mais aos museus históricos, tá, gente? Que foi a minha abordagem de trabalho. A museologia, que comunica esses objetos simbólicos. A comunicação é uma parte importante nesse sentido. Comunica esses objetos que têm uma função material e espiritual, e afetiva. Não é apenas a materialidade que se expressa naquele símbolo comunicado, ou nos documentos utilizados para aquela comunicação. E insere o turismo como um objeto de fruição desse passado.
o turismo que comercializa esse passado. Há uma diferença entre comercialização e fruição. O turismo que só comercializa, ele sucumbe a um lazer fugaz, a um lazer que não se produz conhecimento, a um lazer que não educa. Eis uma prática de turismo cultural que deve ser reavaliada para a fruição. E o diálogo entre esses três campos de conhecimento, entre muitos outros, eu só elegi esses três, o diálogo entre esses três campos de conhecimento, na minha percepção, é muito importante para se pensar o patrimônio cultural e dos museus. A antropologia teve um papel fundamental nesse aspecto. A antropologia trouxe a esses três campos uma perspectiva de se entender os sujeitos. Antes, muito dos estudos, muito das ideias ficavam presos na objetividade, na materialidade. A antropologia cultural trouxe contribuições fundamentais para esses três campos, inclusive para a nova museologia, que penso eu que dialoga muito com a nova história e talvez deveria dialogar mais. E aí a gente pode pensar, poxa, estou tratando de imaginário, estou tratando de símbolo, estou tratando de tradições, de cultura, onde que está o papel dos museus? Numa educação crítica, aí a professora Iná, uma educação crítica e uma interpretação social. Está nesse papel. A dificuldade é como fazer essa educação crítica. A professora Priscila comentou da dificuldade de tempo, de logística, mas eis uma função que os estudantes de museologia, museólogos, profissionais da área de patrimônio têm que pensar e repensar. E essa educação crítica, eu confio muito na geração atual de estudantes, porque penso que a geração de vocês vai estar mais vinculada à realidade social do brasileiro do que a minha. Eis uma função que vocês vão ter que carregar, e um peso que vocês vão ter que carregar. Ou seja, a transmissão de valores, a interpretação da sociedade, a ideia de se captar os objetos simbólicos museais e comunicá-los tem que partir para uma perspectiva para além do que foi feito hoje. A gente sabe que boa parte do patrimônio brasileiro foi pensado pelas elites, ainda é gerido por essas elites, e é por isso mesmo que se tem dificuldade de inserir a sociedade dentro desse patrimônio. O patrimônio no Brasil ainda é muito elitizado, ainda é gerido por uma elite, e que por vezes não é financeira, é uma elite intelectual. Eu confio na geração de vocês para melhorar esse processo, se não transformá-lo. Pode passar, estou acabando, tá? Eu citei o exemplo, não vou comentar o Museu da Confidência, apenas citando um exemplo. Em que sentido? O Museu da Confidência, para mim, é uma tradição inventada no governo Vargas, daí a importância do estudo das tradições, uma tradição inventada. Há uma diferença, toda tradição, de certa forma, foi inventada, mas a tradição foi feita para qual? Foi feita com um intuito extremamente político. É por isso que a narrativa do Museu da Inconfidência não se altera. E quando se alterou, né, ali em 2006, chamaram um francês para alterar. Veja, o francês veio contar uma história no Brasil. E é impressionante pensar como essa narrativa, essa gestão do patrimônio do Brasil ainda segue essa... A gente mira na Europa em vez de mirar na América Latina. É impressionante como o Brasil ainda se sucumbe a isso, né? A perspectiva simbólica inserida ali no Museu da Inconfidência atendeu aos interesses nacionalistas, e o mais impressionante pensar que atende aos interesses políticos até hoje. Até hoje, né? Como os governos vêm aqui no 21 de abril, seja qual for, independente das suas ideologias, aquele sistema ainda é utilizado. Veja o que é penetrar no imaginário social. O Museu da Confidência é um típico exercício de pensar de como os museus penetram no imaginário social. Aquela ideia ali, você não altera. Está engessada no imaginário social dos brasileiros e de uma elite política que se utiliza dele. No entanto, é importante pensar para além disso. Como que isso foi instituído? Pelos ritos. Os ritos são repetitivos, não se alteram, e logo você pensa sempre nisso. Penso que os museólogos, o campo do patrimônio tem que refletir isso a fundo e tentar agir na prática, para inclusive alterar esse processo. Ou, se não alterar, pensar na interpretação da sociedade. Pode passar. Para terminar, o que eu acredito? Os usos sociais
do patrimônio não podem partir para uma atitude defensiva da memória. Aquela atitude de que esse é um processo identitário, que ele tem que ser congelado, e que ele tem que ser preso, inclusive ao passado, na minha percepção, não atende aos interesses do presente. Inclusive porque parte desse passado não é passado. Como você defende um passado que não é passado para atender o interesse de um presente? Que identidade é essa? Que memória é essa? A gente não pode engessar dessa forma. A gente tem que... Se a história é uma reconstrução constante do passado, o patrimônio também tem que ser essa reconstrução constante. A gente não pode partir, inclusive, numa apologia da memória. Se é memória, se congela. Não, as nossas próprias memórias fisiológicas se alteram o tempo todo. A do patrimônio também. Talvez um papel do patrimônio dos museus é reconstruir uma história problematizadora e não uma narrativa sólida. E aí a antropologia contribui muito no sentido dos sujeitos. A história é problematizada e a antropologia social inserindo os sujeitos dentro dessa história. Talvez dessa forma a gente consiga entender, por exemplo, o comportamento dos visitantes do museu. O público, com o seu imaginário, é o que constitui um museu a existir, na minha opinião. O público, com o seu imaginário, com o seu comportamento. E não podemos ficar com dogmas comportamentais. O público de mau comportamento talvez seja o público que mais dialoga com o museu. É importante pensar em como lidar com esse público. Se a gente não aprender a lidar com o público que não sabe se comportar no museu, o patrimônio vai continuar sendo gestão das elites no país. É importante pensar em como lidar. Pode passar para a gente, por favor, eu acho que estou acabando. Separei uma fase final do Bruno Latour. Quando a gente fala de modernidade, os modernos inventaram no Brasil, Bruno Latour diz, jamais somos modernos, porque a gente sempre copiou a modernidade alheia. A história, as tradições, a cultura, o símbolo e o que está presente no nosso imaginário social e dos outros foi algo que foi posto a nós, foi algo que foi selecionado a nós. Por isso que eu separei uma única citação dele que diz algo muito, para mim, diz muito sobre isso. Ele diz o seguinte: o que fazer se não podemos nem avançar nem recuar? Deslocar nossa atenção. Nós nunca avançamos nem recuamos. Sempre selecionamos ativamente elementos pertencentes a tempos diferentes. Ainda podemos selecionar. É a seleção que faz o tempo, e não o tempo que faz a seleção. O museu seleciona. E aí ele trata a sua narrativa. Para finalizar, por favor, Júlio. Acho que eu coloquei uma coisa mais, a bibliografia. Não posso deixar esses slides. Eu acho que depois, no final, coloquei meus contatos. Pode passar. Está aí no e-mail. A gente pode se cruzar praticamente todos os dias no departamento de turismo. Estou à disposição de vocês. A troca que eu tive nesses últimos anos com o curso de museologia com as pessoas, para mim foi fantástica. Para mim me deu uma nova energia. Eu estou falando de materialidade e de espiritualidade. Para mim me deu uma nova energia na materialidade do trabalho cotidiano. E penso que a gente tem muito a trocar nesse sentido. Temos a trocar aqui, temos a trocar no programa de pós-graduação que eu atuo na Escola de Arquitetura. Inclusive, tenho o prazer de receber egresso do curso lá, na minha disciplina hoje. E ter ciência da formação intelectual que vocês dão a esses estudantes. Então, fico muito feliz de ter estudantes do curso fazendo minha disciplina e poder dialogar e poder trocar essas ideias que eu tentei passar para vocês aqui num espaço curto de tempo. É isso, gente. Espero que tenham feito compreender. Muito obrigado.